Oi, gente, estamos de volta com Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. Se você já curte esse tema, se você é fã do universo feminino, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e ajudar a gente a levar mais informações e histórias para motivar mais mulheres a buscar mais conteúdo também. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que eu aprendi a gostar muito e a respeitar e admirar pela sua força e sua determinação. É uma história bem complexa. Primeiro eu vou apresentar ela. Darla, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada por aceitar esse desafio de contar a sua história, que é uma história que me marcou muito e mexeu muito comigo. Olá, é com muito prazer que eu estou aqui, né? Antes de nós estarmos apresentando, eu já vim agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade, porque em todo o meu processo que eu vou abrir aqui para vocês, lá atrás eu tinha um desejo no meu coração que era que tudo que eu vivi, todas as clínicas que eu passei, toda a drogadição, toda a humilhação, todos os prazeres, tudo, as pessoas que eu conheci, as culturas, a diversidade, alguém um dia pudesse transmitir isso para mim, né? E eu conheci a Vânia, né? Deus me presenteou ela no dia do meu aniversário, que hoje eu estou completando 45 anos. Para mim é uma honra, é um presente de Deus, né, tê-la na minha vida. E eu tenho um sonho também lá na frente, que eu sei que tudo para Deus há o momento certo, que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes 3:11, há tempo para todas as coisas, que a minha filha jornalista, até na minha velhice, né, ela vai te sentir no coraçãozinho dela e vai contar tudo que a mãe dela passou também. É verdade. E o seu testemunho, eu vejo como um testemunho que pode trazer muito alento, muita esperança para famílias que passam pela situação que a sua família passou e para pessoas, de repente, que estão passando por isso. Até para alertar as outras pessoas a não entrarem nesse meio. Mas, antes da gente começar e dizer sobre o que é, Darla, fala pra gente, quem é a Darla hoje? De uma forma bem resumida. Ah, sim. Hoje eu sou uma pessoa extremamente determinada, né? Focada. Eu sou uma mulher temente ao Senhor, né? Eu nunca tive vivido o que eu estou vivendo, as experiências com Deus, obedecer o que está realmente na Bíblia, né? Eu simplesmente abria a Bíblia lá de vez em quando. Eu falava que tinha Deus, né? Eu não vivia e obedecia o que Ele realmente quer que nós possamos fazer, né? Para ter a certeza da salvação. E isso só quem vive é maravilhosa a experiência com o Espírito Santo, né? É verdade. Darla, nós vamos falar um pouquinho hoje da sua história, né? A sua história passa por uma parte muito negra da sua vida, que você foi usuária de drogas durante um bom tempo da sua vida, durante muitos anos, né? Conta pra gente um pouquinho de como era a Darla antes das drogas. Ah, sim. Eu sou filha... meu pai e minha mãe tinham 3 filhas, né? 3 mulheres, os nomes bem parecidos, não, né? Por anonimato eu não vou revelar. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou a do meio, e tenho uma irmã mais nova. As duas moram na praia, só eu que moro em terra, chão. Nós fomos criadas sempre do bom e do melhor, onde o pai era fazendeiro, né? Sempre casou com a minha mãe, tirou com a minha mãe virgem de casa. E quando eu tinha 3 anos de vida, a minha irmã mais nova com 1 ano e 8 meses, e a minha irmã mais velha
com 9 anos, ele trocou a minha mãe por uma prostituta de zona, né? E aí já teve um trauma na minha vida, com 3 anos de idade, onde eu lembro a minha mãe pegando na mão com as 3 filhas e levando até o local onde as prostitutas estavam. E eu lembro daquela cena, a minha mãe batendo na porta, e a minha mãe foi e deu um tapa na cara dele. E aquilo ficou na minha mente, né? E desde aquele dia, as coisas não foram mais a mesma, né? Eu lembro que a minha infância, por meu pai ser bem sucedido, sempre me dando e a minha mãe muito batalhadora, né? Muito guerreira, nunca deixou faltar nada. Meu pai sempre honrou com as pensões. Sempre nós 3 em colégio particulares, na sociedade, nos melhores clubes, os melhores convívios, as melhores viagens, né? E isso foi aí por um bom tempo, né? Ele sempre ajudando, tanto ela quanto ele, fazendo a parte de mãe e pai. E então você tinha uma vida financeira estável, né? Sim. Antes das drogas. Sim. E apesar de ter uma família separada, de pais separados, com esse trauma que você contou, eles ainda se faziam presentes da melhor forma que podiam. Isso? Mais ou menos, né? Porque assim, quando eu ia... É o que eu estou vivendo hoje, né? Quando tem pais separados, né? Não é a mesma coisa, sempre existem consequências, né? Cada um tem a sua razão, né? Então, assim, eu lembro que a minha vida inteira, a minha mãe, ela sempre jogou na cara, ela falava que tudo era ela, que nenhum homem prestava. Então, eu ouvi isso a vida inteira, né? Eu ouvi isso a vida inteira, porque realmente ela foi traída, né? E em relação ao meu pai, ele sempre era eu ligar, o financeiro estava ali. Eu só podia ver ele em férias. Então, assim, e ele era alcoólatra, né? O meu pai era alcoólatra, ele ficou alcoólatra durante 50 anos de vida. E o meu pai, ele era um pai legal quando ele estava bêbado, né? Ele era tudo muito legal. Ele me ensinou a dirigir com 13 anos de idade, com uma caminhonete na época de 20, eu achei o máximo. No aeroporto, desativado em Cacoal, Rondônia, eu andando de caminhonete. Ele era um pai que eu falava assim, eu ia dar um beijo nele, um abraço, ele falava assim, o que tu quer, quanto que tu quer? Então, para mim, ele era legal, né? Mas nunca houve princípios, né? A minha mãe, sim, a minha mãe sempre ensinou ser muito organizada, limpinha, educada, né? Ele me ensinou, eu lembro que ele me ensinou 3 coisas. Ele me ensinou assim, filha, se você vê um papel jogado no chão, você ajunte. Nunca espere alguém ajuntar. Faça a sua parte. Ele me ensinou isso. Segunda coisa que eu lembro quando ele era vivo ainda, na minha adolescência, filha, nunca queira sentar em 2 bancos. Porque se você quiser sentar em 2 bancos, você vai acabar caindo no chão. O que ele queria dizer? Nunca queira ficar com 2 pessoas, né? E ele sempre falava também que se eu não fizesse a minha história enquanto eu era nova, conseguisse conquistar os meus bens materiais, não seria na velhice, né? Seria isso. E da parte da mãe, ela tinha toda aquela retaguarda de nos segurar, né? De nos proteger, né? Aquela mãe galinha sempre protegendo. Mas houve sequelas, assim, na infância, na adolescência ali também. Porque eu lembro quando eu ia visitar amigos, amigas, quando as amigas falavam assim, mãe, pai, posso ir dormir na casa da amiguinha? Pede pro teu pai. Pede pra tua mãe. Eu nunca tive essa referência. Sempre era ela, né? Vida de filhos de pais separados, né? Faz parte. E como foi que você entrou no mundo das drogas? Eu entrei com 14 anos, né?
não vou falar o nome do clube aqui na cidade de Cascavel. Eu comecei de leve, né? Quando eu falo de leve, para quem não conhece, eu já comecei com a maconha, né? E foi com o meu primeiro namorado, né? Mas foi assim, curiosidade ou foi pressão? Não, foi tipo muito natural. Experimenta aí, é legal. Você vai ver uma brisa legal, você vai sentir uma coisa diferente. E eu sempre gostei de ser diferente, nunca gostei de ser normal. Desde pequena eu não sou normal, eu sempre gostei de ser diferente. A minha bipolaridade, ela foi descoberta depois de um certo tempo, né? Só que, graças a Deus, de tantas clínicas que eu já passei, o remédio ficou já estabilizado. Isso é bom, né? Sinal da evolução. E aí você entrou, e como foi esse primeiro momento de você com as drogas? Dentro do clube onde eu trabalhava, com o meu primeiro namorado, que foi com ele que eu perdi minha virgindade, foi com ele que eu tive a minha primeira droga, né? Onde eu conheci a maconha, onde eu conheci a cocaína, né? E infelizmente, eu já conheci dentro do clube, o pintor do clube que fazia a manutenção do clube, ele era traficante. Então, para mim, o acesso era muito fácil, né? Só que eu tinha 14 anos, eu era uma estudante, né, num colégio bom da cidade. Eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu ganhava dinheiro da minha mãe, né? Que era para tomar um sorvete, comer um x-salada, um suco, um picolé, né? E eu dava um jeito, né? Só que as coisas foram indo de uma forma que foram cada vez mais, querendo mais, de eu chegar ao ponto de começar a vender as minhas joias. Chegou a vender tuas coisas para usar. Chegar a vender minhas joias, né? Eu tive um colega, né? Um colega, não posso falar nome, que eu fui no Ourives, e uma corrente que estava escrito Darla, né? E de ouro fino, vendi anel, vendi pulseira de ouro, vendi tudo para comprar cocaína, porque a hora que eu conheci a cocaína, eu larguei a maconha. Eu não gostei mais da maconha, né? Foi a mesma coisa que quando eu aprendi a fumar cigarro, né? Eu tava passando ali na Paraná, na frente do Colégio Marista, eu nem sabia fumar um cigarro, eu me achava o máximo com um cigarro na mão. Parecia que eu era super poderosa, eu era adulta, eu era dona da razão, né? E eu colocava na boca, só que eu não dava tragada, eu só jogava a fumaça para fora. E quando eu dei a primeira tragada, mas eu senti uma super estrela aquele dia. Foi a mesma sensação do envolvimento com a cocaína. E esse mundo, assim, como é que foi esse teu processo de dependência dentro dele? Você saiu da maconha, conheceu a cocaína, e aí você continuou na cocaína, você foi para outras drogas, como é que foi isso? Não, eu fiquei sempre na cocaína por muito tempo. Dos 14 até os 19 anos, eu fiquei na cocaína. Só que houve várias pausas, né? Tanto de estudo e de internação. Dos 14 anos até os 15 anos e meio, 16, entrando para 16, chegou no vida dos meus pais que a filha estava usando droga. Os comportamentos, né, dentro da escola, né, pulando muro, gazeando aula, não indo para aula, né, chegou e falam, né, ainda mais em cidade pequena, né, eu considero Cascavel cidade pequena, porque para quem morava em Curitiba, já morei em Rondônia, já morei em São Paulo, então, assim, chegou nos ouvidos dos meus pais e eles me internaram, né? A minha primeira internação foi numa clínica que se chama Marechal Cândido Rondon. Não existe mais hoje, né? Ela era para dependência química e para pessoas com crônicas, né? Se chamava Filadélfia, muito bem solicitada no Paraná. Mas você, nessa época dessa sua primeira internação, você tinha consciência já de que você já era viciada ou não? Eu fui
induzida pelos pais. Você porque foi... de tanto os vizinhos, a sociedade, as pessoas falarem de mim, porque minha mãe não acreditava, Sim. né? E daí eu fiquei lá 4 meses e 19 dias. Você foi por ir? Eu fui por ir, eu fiquei 4 meses e 19 dias. Aí eu lembro que eu tinha um perfume lá, né? E eu tomava muito remédio lá, eles dopavam, deixava a gente babando, assim. Tinha 3 andares. Embaixo era o SUS, no meio era o particular e em cima era o SUS. Eu fiquei no particular. Lá meu pai gastou no mínimo 1,5 carro. Que cada diária, na época, eu lembro, era 400 e pouco a diária. Né? Eu lembro que tinha um perfume no meu quarto, e daí eu falei, nossa, eu totalmente inconsciente, eu queria ser louca, né? Eu tava num estado assim, né? Ainda mais meus pais saberem. Eu falei, nossa, se eu tomar álcool em cima de remédio, vai me dar um barato na cabeça. E eu tomei o perfume. Hoje, se eu sinto o cheiro do perfume, eu passo longe do Boticário. Porque se eu sentir o cheiro, me embrulha. Eu lembro, entendeu? Eu passei mal. Você chegou a esse ponto. Você não tinha consciência de que era viciada. E você foi pra clínica por Só que já estavam dando vários sintomas, já estavam demonstrando ali ao pouco tempo no início, né? Dos 14 para 16 já. Sim, mas você não tinha essa consciência ainda, né? Não. Então, e aí, depois disso, você saiu da clínica e tal e voltou pras drogas. Tá, daí eu saí dessa clínica, voltei para casa, eu não lembro quanto tempo, assim, não demorou muito, eu voltei a recair, né? Aí os meus pais me internaram numa comunidade católica em Goiânia, Goiás, 9 meses, só mulheres, né? Lá tinha que capinar, lá tinha que fazer comida, eles pagavam lá um valor, tipo uma cesta básica lá, e não sei o que mais, né? Tinha que lavar roupa, tinha que limpar o dormitório, que eles falavam que era o labor, para ter ocupação, né? Para saber o que é regra, né? Para pessoas saber porque clínica você não tem muita obrigação, não. Quando tu paga ali, é tudo... eles que limpam a tua cama, eles que arrumam, eles trazem a roupa lavada, o remédio traz na boquinha, né? Clínica é bem diferente de comunidade. Então, lá naquela clínica, lá, 9 meses, e cada enxadada que eu dava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu já tava com uns 18 por aí, 17 para 18. Só que lá dentro eu convivi com bastante coisas também, assim. Mas nessa comunidade você também foi obrigada, digamos? Obrigado o quê? Você não tinha consciência ainda de que você não, eu já precisava tava numa fase, assim, que eu já tava meio conscientizando que eu já não... que o normal eu não era. Você tava começando a criar consciência, então. Então, nessa comunidade você conseguiu se entregar um pouco melhor. Lá não tinha remédio, né? Uhum. Lá não tinha remédio. Era a espiritualidade católica, né? Nós tínhamos que ficar na capela lá, horas, rezando o terço. Tinha... Tudo era horários, batia o sino, tudo era, né? Eu lembro de uma menina que eu convivi lá dentro, que ela morava em Porto Alegre. Uhum. Ela era filha de um juiz, de uma juíza. Uhum. Ela era punk, né? Ela tinha um moicano, assim. E meia homossexual. E ela ejetava cocaína nas veias. Uhum. E eu morria de medo de chegar perto dela, porque ela tinha AIDS. Né? E eu era muito inocente. Eu tinha medo, né? Aí eu lembro que um dia ela veio conversar comigo. E eu meio assustada, não dando muita liberdade. Ela falou, você sabia que eu cheguei ao ponto de que a minha mãe me mandou embora de casa? E ela era muito bem de vida. E ela tava morando na rua, por isso que ela virou punk. Daí a vida dela virou, né, da cabeça. Ela disse que ela chegava a pegar a seringa do vaso, ela diluía na água, no vaso do banheiro da rodoviária, a água do vaso com a cocaína para se ejetar. Então, a que ponto a pessoa chega, né? Uhum.
E você não chegou nesse ponto? Não, não, jamais. Eu nunca me ejetei. Uhum. Nunca. Eu nunca usei drogas tipo crack, isso não. Aí, por que eu fui contar a história dessa menina? Porque, assim, quando eu vim, os 9 meses que eu passei lá, eu vim embora, eu falei, mas meu Deus, eu acho que eu não sou drogada. Porque você não fazia o que ela fazia. Lá dentro tinha a guria muito mais louca do que eu. O que eu fiz? Acho que a única coisa que eu fiz era pular o muro da escola e ter cheirado o meu Zoro, né? Eu nunca fiz nada mais do que anormal do que isso. Então, pra mim, eu achava que a minha vida tava tudo normal. Porque você comparou a sua história com a cocaína, a tua dependência com a dependência de uma outra pessoa. Do convívio das outras pessoas que eram muito piores do que a minha vida ali, né? Sim, e é por isso você você desfez um pouco da consciência da questão do vício, da questão da droga, comparando a tua história com outras. Sim, é que na verdade, né, Vânia, eu hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, né, e com toda a experiência da drogadição, todo drogado e todo alcoólatra, toda pessoa que tem uma depressão, né, algo assim, ela sempre vai dar desculpa por alguma coisa. Isso, mas isso você vê hoje. Hoje. Na época, como você se sentia usando droga? No começo... ali no meio, ali. Vamos continuar na linha do tempo. Você passou ali pela comunidade, ficou 9 meses internada, saiu e voltou. Nesse período ali, você voltou a usar... máximo. É. Achava o máximo. Eu não vou falar o nome da boate que eu frequentava aqui em Cascavel. Nossa, pegava camarote, Johnny Walker, em cima de muitos papelotes, dançava. Saía em jornal, né? E festa, e gente. Entrava na boate 1h da manhã, saía no outro dia 6h da manhã. E dormia até 1h da tarde no outro dia. Pra mim isso era normal, entendeu? No começo tudo é muito legal, né? Os amigos são muito legais. E aí, e depois da comunidade, como é que foi? Só a única coisa assim, no começo tudo é muito legal, né? Até mesmo quando você está usando, você dança, você fala, você tem poder, você se acha melhor do que o outro, né? Quando você está sobre o efeito. Só que a hora que vai passando o efeito, vem uma depressão. Entendeu? Ah, então tem esse ponto. Vem uma angústia, vem um arrependimento. A hora que começa a vir entrou nesse sistema aí já dentro de você, é que daí você já está realmente dependente. E para mim não demorou muito. Porque eu tinha inúmeros amigos, muitos eram sociáveis. Esses dias eu ouvi um caso e me doeu, entendeu? Me doeu. Porque aquele que dá 1, 2 cheiradinhas é normal. É normal. Agora, aquele que cheira um monte, esse daí sim, é um burro. É um problema na cabeça. Então, quantos que tem aí no mundo, hein? Meu Deus. É complicado. E daí, depois da clínica, como é que foi? Depois da comunidade, quer dizer. Você ficou 9 meses na comunidade. Fazendo trabalhos. Sim, eu estava com 19 anos. Daí eu fui morar em Rondônia com meu pai. Sim. Né? Porque das 3 filhas, eu sempre fui aquela assim... eu sempre tive as minhas fugas, né? Por exemplo, se tu não me tratar legal, eu já vou para outro lugar, entendeu? Agora eu tô aqui, se eu não quero, eu já tô ali, entendeu? Né? Hoje eu procuro não ser mais assim. Mas estamos no processo. E daí eu fui morar com meu pai. Daí fiquei um tempo com meu pai lá, tal. Tive um namorado, ele era órfão e o amigo do meu pai era um senador. E ele convivia com esse senador. E ele também usava, né? Eu só procurava pessoas que usavam. Você só se envolvia com pessoas que usavam e você maioria das vezes. E você saiu da comunidade achando que daí não eu era fiquei, e continuou usando. Sim, aí foi meu namorado, fiquei um tempo com ele e tal.
Aí, tava quase chegando perto de um final de ano, né, de 19 para 20. Eu mais umas 4 amigas, eu mais uma amiga, outra lá, de filha de um outro senador lá em Rondônia, em Porto Velho, mais 3 amigas minhas aqui de Cascavel, fomos para Balneário Camboriú passar as férias, no tempo do Baturité ainda, né? Só que na viagem, o meu pai deixou tudo tranquilo, tal. O meu pai autorizou porque uma amiga dele, uma mestre cuca lá, peruana, ela fazia uma comida maravilhosa num restaurante, ela ia cuidar de mim, né? Daí ele deixou. Tá, fui, tal, só que eu fui meio estranha. E daí lá eu não usei droga, em Balneário Camboriú, com as minhas amigas, né? A gente bebia, né? Bebia socialmente. Só que eu me senti... Alguma coisa não estava legal dentro de mim. Não, até então, antes de ir para Balneário Camboriú, eu vim passar férias aqui em Cascavel. Daqui de Cascavel, nós fomos para Balneário Camboriú. E daí, numa boate, eu encontrei o meu primeiro namorado. Que foi o que te apresentou ao mundo das drogas. Dos 14 eu namorei com ele a 14 até os 17. Dos 17 até os 20 anos, eu encontrei ele. E ele morava em Curitiba, né? E a gente ficou junto naquele dia, né? E foi tão legal porque no mesmo local onde eu perdi a virgindade com ele, foi o mesmo local onde eu me reencontramos. E daí nós se namoramos, tudo. No outro dia eu fui com as gurias para Balneário Camboriú. Tranquilo, lá em Balneário Camboriú as gurias bebiam e tal, e eu passava na Atlântica, abriam aquela panela de milho, o cheiro do milho me embrulhava. A amiga do meu pai, que estava cuidando de mim, que cozinhava bem, a comida dela estava horrível. Então, alguma coisa não estava legal, né? Aí, voltando embora, passamos as férias, voltando embora, eu de avião, chegando em Vilhena. Quando meu pai foi me buscar no aeroporto, ele olhou para mim e falou assim, opa, o que aconteceu com essa guria? A cara dele, né? Ele, tá tudo bem, Darla? Eu falei, tá tudo bem. Então tá bom. Só que ele viu que alguma coisa não tava bem. Aí passou uns dias eu lá, né, com ele. Ele falou, filha, vamos dar uma volta comigo. Eu falei, vamos, pai. Só que ele tava muito estranho. Ele tava muito quietão e pensativo. E quando ele pensava, ele colocava o dedo assim, eu lembro. Aí ele pegou e me levou num laboratório. Ele falou, filha, ó, nós vamos tirar sangue aqui e ver como é que tá, se tá tudo bem contigo, né? Que o pai anda muito preocupado com você. Mas indiferente do resultado, o pai vai estar do teu lado. Ele já sentiu que tinha alguma coisa comigo. E foi quando eu engravidei do meu primeiro namorado, que me apresentou a droga quando eu tinha 14 anos de idade, né? E que em uma noite de Natal eu fui encontrar depois de anos, né? Que é o pai das minhas filhas, né? Que me deu 2 presentes maravilhosos. Eu fiquei um tempo limpa. Durante a gravidez? A gravidez inteira eu fiquei limpa. Né? Eu não usei nem cigarro, fiz um tratamento maravilhoso, né? Minha mãe fez todo o quarto, foi a coisa mais linda do mundo. Meu pai ajudou, foi muito legal. Foi tudo muito maravilhoso. Só que lembra que eu tinha um namorado lá em... Sim. Né? Que morava com o senador lá, amigo do meu pai. E em uma noite eu fiquei com o meu primeiro namorado, né? Então, a minha filha mais velha, ela, 1 ano tranquilo, 2 anos tranquilo. Quando ela começou a ir por 3 anos e meio, ela começou a papai. E até então, né, estava tudo resolvido, né? Tinha o amor da mãe, da avó, tudo paparico.
Eu era tão mãezona que eu fazia 2 festas de aniversário, né? Sempre colocando ela em escola cristã, né? Para aprender os princípios, sempre fiz a minha parte. Meus pais sempre me ajudavam, tudo. Só que eu precisei saber quem que era o pai, né? E daí eu fui fazer o cálculo. Eu peguei todas as papeladas da minha gestação, qual foi o ciclo que eu engravidei. E levei pro doutor Júlio Mesquita, que era o pediatra dela na época. Eu lembro até hoje, uma graça, um dos melhores pediatras da cidade. Ele falou, olha, Darla, tu engravidou de tal a tal data, tipo, bem no Natal. Daí eu falei, então não é o outro lá, é o de cá? É o que eu sempre gostei, o que eu sempre amei, né? Porque eu era apaixonada por ele. E daí eu tive que ligar para ele, né? Falei, seguinte, eu preciso que você venha para Cascavel, né? Minha mãe vai pagar um DNA, né? Gostaria que você não comentasse com ninguém, né? Ele simplesmente só falou assim no telefone, olha, se ela for minha, fica tranquila que eu assumo, né? Quando ele chegou, a gente foi buscar ele. E ela ficou no colo dele. Não precisava ter feito o DNA. Porque ela é a cara dele. Em todos os sentidos. Só que antes de nós irmos pro laboratório, ela pegou ele ele pegou ela e levou ela tudo nos parentes da cidade. Os parentes sabem o que eu tô falando. E eles ficaram encantados. Falaram, mas o que tu vai fazer lá no laboratório? Nem precisa, ela é nossa, essa daí, né? E ela é o meu maior orgulho hoje, uma menina com cabeça, tudo que passou com a mãe, sabe? Toda a história. Porque eu e o pai dela, no dia que nós fizemos ela, nós não estávamos, nós estávamos sobre a substância. Ela poderia ter alguma sequela. E foram feitos, como meu padrinho era dono do laboratório Álvaro, foram feitos tudo que tu imagina. E ela não tinha nada. Né? Que bênção. Tá, e aí depois ela nasceu, ali os 3 anos, identificou o pai, e aí? Mas você, até os 3 anos dela, você tava limpa ou não? Aí depois você começou a usar de novo? Daí eu dei uma recaída. Por causa desse baque? Que baque? Do pai e tal. Não, daí ele aceitou ela, ele registrou ela, ele levou ela para Curitiba ficar 15 dias. Eu fui para lá, né? A gente voltamos a ter um relacionamento de novo, meio ele lá, eu aqui, né? Aí eu voltei para Cascavel, ela veio junto comigo. A mais velha. Só que eu já estava eu já estava voltando de novo, andando com as mesmas pessoas, entendeu? Pessoas da sociedade aí na cidade, e olha como que é, né? Olhando bem para trás já, hoje a minha filha está com 23 anos. Então vamos pôr aí há 19 anos atrás, 2 amigos meus, né? 2 amigos meus, por causa da droga, não estão mais entre nós. Pois é. E aí, depois? Daí você teve a tua filha, tal, voltou a usar droga, voltou com a mesma ambiência de sempre. E aí acabou tendo a recaída. Daí eu tava num dia sentada, eu trabalhava numa imprensa, né? Publicitária, numa imprensa, que sabem da minha história, né? Eu nem carteira de motorista eu tinha, mas como eles conheciam o meu profissionalismo, eles me liberavam o carro. Então eu me achava, né? Imprensa, entrava nas boates, ia em tudo que é lugar, não pagava ingresso, nada, e vamos gravar, vamos fazer
marketing, publicidade, eu amava isso. Só que teve um dia que eu tava numa adega, do lado de um jornal, 4 horas da tarde, com o carro da empresa. E eu tava tomando vinho, era frio aquele dia, com um desses meus amigos que faleceu. Nossa, me deu um treco, assim, um despertar dentro da minha cabeça. Eu não sei, eu acho que algo de Deus falando na minha vida ali. Porque eu tenho certeza, Vânia, que tudo que eu vivi, né, Deus, mesmo fazendo coisas erradas, Ele estava me protegendo. Inúmeras vezes, essa questão de entra em favela, sai em favela, guarda papelote, passa por aeroporto com papelote, falar com traficante, andar de carro drogada, ir em lugares. Se não é Deus cuidando de você, o que que é? Quantos livramentos? Hoje você olha e você reconhece. Sim. Então, aquele dia, era 4 horas da tarde, eu tive um despertar. Eu falei, eu não quero mais morar aqui. Não quero mais morar aqui. Eu vou ligar pro pai da minha filha e vou embora para Curitiba. Daí, nessa época, você já tinha outra filha? Não. Ainda não, só tinha uma? Só tinha ela com 3 anos e meio para 4. Aí, eu peguei, liguei pro pai dela. Falei, viu, você pode ver, porque eu morava numa casa própria aqui, você pode ver uma casa aí para mim alugar em Curitiba, que eu pretendo ir morar aí, e eu arrumo emprego rapidinho. E eu já vou com meus móveis e tudo. Da escola, pode deixar que eu me viro para achar ela, só uma questão de 10, 15 dias já. Ele falou, pode deixar que eu vou resolver. No outro dia ele me ligou, já tinha conseguido a casa, e eu fui de mala e cuia. Fui de caminhão e tudo, eu não tinha carro na época. E fui de carro, dentro do caminhão para Curitiba, com os móveis e tudo. Cheguei lá, meu Deus, a casinha que eu fui morar, minúscula, nem metade dos móveis a gente teve que deixar na casa da minha sogra na época. Mas foi ali que a gente começou, né? E daí ele era dono de um bar, na frente da Federal, lá em Curitiba, onde bombava, mais de 800 calouros, né? Aí eu falei assim, cara, eu vim pra cá pra ser diferente, eu não vim pra cá pra ter uma... E ele fumando uns baseadinhos de vez em quando, né? E muita bebedeira. Eu falei, não, eu não vim pra cá pra ter a mesma vida que eu tô pretendendo sair lá de Cascavel, né? Aí eu fui, tivemos uma conversa. Eu falei, ó, se for pra gente ficar junto, vamos mudar de vida? Ele, vamos. Ele falou assim, pra quem já amou uma vez, não custa voltar a amar de novo. E aquilo já me engatilhou. Eu lembro que logo eu já consegui arrumar um emprego. Ele saiu do bar onde que ele era sócio do pai dele, né? Ele já começou um outro emprego. E as coisas foram acontecendo. Nisso a gente foi para uma outra casa, num bairro melhor, né? Lá eu já tinha arrumado um outro emprego. Daí nisso compramos um Corsa na época. E logo a mais velha começou tendo uns 5 para 6 anos. A gente teve um convite para ir numa igreja, onde a gente frequentou essa igreja durante 10 anos. Eu fiquei limpa lá em Curitiba durante 10 anos. Todo esse período você não consumiu nada? Nada, nem cigarro, nada. Nós éramos do Ministério de Casal. Nós frequentávamos uma igreja de 7.000 membros. Nós era uma família exemplo dentro da igreja. Né? Nós fazia toda a diferença. Eu trabalhei numa empresa, eu fui supervisora. 2 empresas eu trabalhei, com muito orgulho. Eu tinha um salário, quando eu comecei quando eu fiquei 10 anos na igreja, eu tinha um salário que era de tirar o chapéu. Né? Isso tudo limpa? Tudo limpa, 10 anos. E como é que você recaiu?
Então, deixa eu só falar assim. Então, nesse processo de 10 anos limpa, e em 2 empresas maravilhosas, né, em destaque, bem financeiramente, morando num condomínio fechado, 2 carros na garagem, filhos em colégio particular. Daí, quando eu tive... Quando você perguntou da pequena, né? Quando a mais velha completou 10 anos, ela veio e pediu para mim e para o pai: vocês querem me dar um presente? Daí a gente falou: sim, o que tu quer? Daí ela falou assim: eu quero uma irmã, um irmãozinho, uma irmãzinha. E a pequena, ela é projetada por meio da mais velha, porque Deus abençoou ela, entendeu? E elas se dão super bem. Então foi assim, né? Como é que eu recaí? Por uma bobeira. Tá. Uma das empresas que eu trabalhei, não vou falar o nome, ela entrou em concordata de falência. E bem nessa época eu tinha feito uma cirurgia na perna, de varize. Tudo particular, empregada, tudo do bom e do melhor, clube, tudo. Né? Eu pensei que eu ia sair do hospital e ia poder ficar fazendo as minhas vendas por telefone, né? Com as pernas tudo enfaixadas. Recebi uma ligação de um supervisor dizendo: Darla, as vendas estão suspensa até a segunda ordem. Sem falar nada. Passou 1 mês, ele ligou: preciso que compareça no shopping tal, aqui, tal, na rua tal, aqui em Curitiba, aqui, né? O tempo tá legal? Daí eu fui lá. Quando eu cheguei lá no shopping, eu tive que assinar um papel lá que era sobre rescisão. Aí, concluindo, foram 6 anos e 8 meses de casa, né? Que eu trabalhei. Aí tive que entrar na justiça, né? Aí eu me senti sem chão, sabe? Porque eu ganhava muito bem. Muito bem. Eu não vou abrir aqui, mas eu ganhava muito bem. Aí esse dinheiro foi para a mão do meu advogado, né? Essa rescisão ele teve que brigar na justiça. E teve um dia que eu convidei um pastor para ir lá na minha casa. E eu fiz um carneiro. E me deu uma vontade de tomar um vinho. Só que quem é dependente, não existe tomar apenas um gole. Quando eu digo que eu estou curada, eu estou curada. Eu estou liberta. Mas assim, se eu não vigiar, e se eu não me vigiar, e se eu não me policiar, orar, eu posso cair na tentação. Daí, se eu tomar um golinho desse vinho, o monstrinho que tá aqui dentro, ele vai voltar. Entendeu? Só que eu não lembrei disso. Eu não lembrei do que eu tinha aprendido numa das clínicas, né? Das 26 que eu passei. Eu não lembrava. Aí, o que aconteceu? Eu fui comprar uma garrafa de vinho. E no meio do caminho, o pastor ficou lá com o meu marido, com a minha filha pequenininha e com a mais velha, na nossa casa de luxo, tudo. Abrimos o vinho. Só que veio uma vozinha no meu ouvido e falou assim: passa ali, pega só um papelote. E eu fui e peguei um papelote. E ele já foi um abre-alas, né? Só que quando eu voltei de casa, o pai das minhas filhas, ele percebeu aquele dia. Ele percebeu. Não, ele brigou, tudo, né? Eu neguei, porque o drogado, ele mente, sabe? Ele mente. Por isso que hoje como é bom você ser verdadeiro com Cristo, né? Você fala a verdade, né? E quando alguém te mente, você consegue identificar que a pessoa tá mentindo pra você, né? Por isso que tem muita gente que não gosta da gente, né? Porque a gente é diferente mesmo, né? E aí você voltou e como é que foi essa segunda, essa recaída final? Aí começou, né, as minhas fugidas, né? Leva as filhas na escola, passa na favela. Vai buscar a filha na escola,
antes de buscar a filha na escola, passa na favela. A favela era super perto do... né? E quando eu chegava, eu entrava com o carro, aqui. Eu já era cliente, né? Sabe aquela coisa bem... não de se glorificar, mas quanto mais dentro você tá lá dentro, mais valorizado você é lá dentro. Entendeu? Eu já tava num ponto dos caras falar assim, quanto que é? Paga amanhã. Porque eu tava ali todo dia. Entendeu? Tava todo dia. E daí foi começando tudo de novo. E daí ele percebeu, né? Ele percebeu que as coisas estavam se agravando. Daí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra casa da minha mãe. Você fica aí. Eu vou tirar as meninas de você não vai mais ficar com ela. Vou tirar. E ele falou, não, eu vou me internar de novo. Daí eu fui me internar de novo. Daí eu fui numa cidade mais próxima lá. Eu fiquei em Morretes, Antonina, perto da praia. Que 4 meses e meio, um monte de guria dependente, de várias que eu conhecia de Curitiba. Não fiz um tratamento legal, entendeu? Os papos, as conversas, as terapias. Já frequentei muito também narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Já fiquei limpo um bom tempo. Para quem não conhece, é fundamental. Ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Em narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, eles ensinam 12 passos. Hoje, limpa, 1 ano e meio, graças a Deus, eu digo de todo o meu coração que evitar pessoas, evitar lugares e hábitos são prioridades, né? Mas nesse meio tempo, todo esse tempo aí de vai numa clínica, vai para outra, tal, aí eu saí de Morretes, voltei para Curitiba, recaí de novo. Voltei de novo. Daí o pai delas, ele tava naquela. Uma hora ele dava uma chance, uma hora de novo. E chance. Então foram inúmeras vezes as chances, né? Se for ver, da parte dele, ele tentou várias vezes, né? Eu já sei que ele já desabafou com uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha mãe na fé, mora em Curitiba, que ele já falou que o maior dor que ele tem no coração, hoje ele tem com uma outra mulher, que eu oro que ele seja muito feliz com ela, né? E eu creio que eles estão se dando muito bem, porque eu era o homem da casa na época, e isso não é certo, né? O homem tem que ser o homem, não a mulher. E quando entra droga, estraga tudo, né? Ele se sentiu impotente, porque ele não conseguia ajudar a mãe das filhas dele, né? Toda a família que tem um dependente químico dentro de casa, ele faz toda a família adoecer, né? Perde a confiança, e dá tristeza, perde a fé, né? E assim, em que momento você sentiu assim que aquilo não estava mais sob controle? Que você precisava realmente de ajuda e realmente precisava mudar? Porque foram muitos anos da sua vida sendo dependentes, alguns limpos, passamento por clínicas, tratamentos, terapias diversas, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Você passou por muita coisa nesse todo desse seu processo. Em que momento você realmente percebeu que, poxa, isso aqui não está certo? Pra gente não se prolongar, eu vou contar 2 fatores que me veio agora, daí pra gente finalizar. Daí eu saindo de Morretes, eu fui pra Curitiba. Daí a gente já tava no processo da separação, lá do imóvel, dos carros, né? O dinheiro que eu peguei da rescisão lá foi uma grana alta com o meu advogado, né? Eu lembro que eu ligava pro meu advogado e falava assim, deposita aí 8 mil, deposita 12. E ele... E eu só viajava. Uma hora eu ia pra Bolívia, uma hora eu ia pra Rondônia,
uma hora eu ia pra resort, cheguei a tirar foto em revista Playboy, entendeu? Extremamente drogada. Já peguei o carro drogada no extremo de ficar sem dormir 5 dias, usando só álcool e cocaína, né? De Curitiba a Florianópolis. Imagina o perigo de eu sofrer um acidente ou eu matar alguém, né? Quando eu cheguei ao extremo, como você me falou, foi esse dia de eu viajar e de eu chegar lá em Curitiba, e era para ir para casa de um primo meu, que ele estava me esperando. Eu fui no Morro do Mocotó, é super perigoso. Os caras andam de metralhadora lá, entendeu? E a hora que eu cheguei, eu subi uns becos lá em cima. Os caras com umas o cara foi me apresentar a cocaína em prato, assim, e o cara com a metralhadora do meu lado. E quando eu olhei, eu falei, fala pra ele tirar isso aqui do meu lado, que eu tenho medo. E daí o traficante, o cabeça, falou, faz favor, respeita a mina aí, porque é cheio de gíria, né? Coisa mais feia. Hoje, graças a Deus, até isso, estou liberta de gíria. E daí eu ia para um hotel porque eu estava exausta da viagem, 5 dias sem dormir. Só que eu pirei lá no hotel. Eu entrei numa paranoia, numa alucinação anormal. Eu não lembro em qual andar que eu estava. E eu pirei que alguém ligou no meu telefone. E daí eu ficava espiando na sacada, só que eu pirava que era o cara da portaria que queria entrar no meu quarto. E ou eu pulava da sacada, ou eu ia chamar alguém, mas eu ficava com medo, eu não sabia o que fazer, e eu ficava naquela agonia. E foram horas de agonia, horas de agonia. E aquilo não passava, não passava. Aí eu não sei o que aconteceu, se eu desmaiei, eu não lembro. Eu lembro que foi uma sensação horrível. Outra sensação horrível também foi que a dor de ter me tirado as meninas, né? Eu já não era mais mãe. Aquela mãe que fazia as comidas direitinho, nos horários certos, né? Tudo que eu dei do bom e do melhor, nunca deixei faltar nada. Eu já não era mais, porque eu nem lembrava que eu tinha filhos mais. Eu nem sabia que eu precisava trabalhar, eu não sabia quem era Deus. Teve uma vez que eu entrei numa boate famosa em Curitiba, louca de cara só para entrar. E lá eu estava extremamente alucinada. Além da cocaína, eu estava sobre LSD e bala, né? Que são drogas bem fortes. A hora que começa a fazer os efeitos, você fica pulando, dançando, é uma boate fechada, você coloca um óculos de sol, música eletrônica, e você acha o máximo. E o coração, pá, 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 pá. Eu lembro que eu entrei, era 00:30 e pouco. Só que e você não bebe bebida alcoólica, porque você não corta o efeito das outras drogas. Você toma muita água. Só que era umas 4 e pouco, eu não lembro. Eu deduzo que era 4 e pouco da manhã. Eu fui embora. E os seguranças da portaria já me conheciam, porque eu já tinha ido umas 2, 3 vezes com o pai das minhas filhas, fazendo um social nessa boate, uma boate elitizada da nossa capital. Eles ficaram preocupados comigo, porque eu estava extremamente sobrenormal. Eu ia na rua, eu não conseguia achar meu carro. Eu pedia ajuda para as pessoas na rua, as pessoas se assustavam. Saíam de perto de mim assustadas. E era longe a boate até o apartamento. Eu não sei como eu consegui chegar lá. Eu lembro que no caminho eu via asas de demônios voando. Horrível, uma sensação horrível, horrível. E quando eu cheguei no apartamento, eu subi de 4 andares. Eu não conseguia colocar a chave na maçaneta. Eu não conseguia abrir a porta. Concluindo, sempre foi Deus. Abri. A minha cachorrinha chegou perto de mim e ela começou a chorar. E eu deitei na cama e o meu coração, pá, pá, que nem uma overdose.
Nisso tocou meu telefone. Era a minha pastora amada, a minha mãe da fé, né? Ela, 4 e pouco da manhã, ela falou assim: filha, como você está? Eu falei: eu não estou bem, pastora. Ela falou: eu sei, filha. O espírito da morte está te arrodeando. Eu estou aqui para te falar que ele não vai se aproximar de você. E que os anjos vão estar ao seu redor. Eu vou colocar um louvor agora para você ouvir. Preste muita atenção. E ela colocou. A hora que ela colocou aquele louvor, começou tudo me amolecer, me amolecer, me amolecer, me amolecer. E eu desmaiei. Eu desmaiei. Né? Esses são os mistérios do Senhor, né? Então, esses 2 momentos, assim, chamaram muito a atenção. Essa angústia que você teve, essas alucinações, essa quase morte que você teve, isso te fez acordar um pouco. Sim. E como foi, assim, para tua família? Para tuas irmãs, tua mãe, teu pai? O meu pai, até quando ele estava vivo, ele sempre ajudou financeiramente. Sempre financeiramente, né? Uhum. Eu lembro de uma que ele foi me visitar, que foi quando eu era nova, né? Quando eu ia para Rondônia, ele me colocava na fazenda, daí eu ficava na fazenda, né? A minha filha mais velha, foi ele que sustentou ela por um bom tempo. A pequenininha ele não chegou a conhecer. Não, acho que não. Muitas coisas foram apagadas da minha memória. Uhum. Muitas coisas foram apagadas. Mas e como é que foi para sua mãe aceitar que você era dependente? Assim, a minha mãe foi a que mais segurou a onda, né? Ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira, né? Tá. Daí eu lembro que eu falei que iam ter 2 fases, né? Assim, a minha mãe que me levava nas clínicas, né? A minha mãe que arrumava as minhas coisas, né? A minha mãe que via os estados que eu chegava em casa, né? Ela não sabia o que fazer muitas vezes. Ela sempre foi Deus e ela. Ela nunca falava para ninguém. Ela nunca contou para ninguém. Ela frequenta a igreja há anos. Ela nunca contou para ninguém. Ela só chorava. As pessoas sabiam, mas ela nunca contou para ninguém. Aí, depois de todo esse processo lá em Curitiba, da separação, da perda das filhas, o processo, né? Foi tudo muito, muito doído. O advogado que montou o meu processo para tirar a guarda das minhas filhas é um dos melhores advogados do Brasil, né? Ele que tirou o Lula da cadeia. Ele montou um processo desse tamanho, assim. Todos os históricos das clínicas que eu passei, ele colocou lá no processo. Ele conseguiu, né, tirar. E ele chegou aí atrás dos bens materiais. Eu queria saber os bens materiais dos meus pais. Meu pai, que tinha lá a fazenda da minha mãe. Porque se caso eu não pagasse essa pensão, meu pai e minha mãe tinham que pagar, né? Só que, graças a Deus, a minha mãe é tão iluminada, né? Que ela tem um Deus, ela não precisa ter um melhor advogado. Minha mãe tem Deus no coração, né? Que falou: peraí, mas se a minha filha que tá com problema precisa pagar a pensão, o pai das crianças também tem pai e mãe que precisam pagar a pensão, né? Pode pagar. Então, vamos dar uma misturada aí, né? O advogado da outra parte. E foi maravilhoso isso, porque quando chegou nessa parte já do processo, tudo mais, eu tinha conhecido uma pessoa. Eu não tinha mais dinheiro para cocaína, né? Eu não queria mais cocaína. Eu já não queria mais. Aí eu fui pro álcool. Eu fiquei no álcool por um bom tempo. Aí no álcool foi o momento mais trágico da minha vida. Trágico. Onde a minha mãe participou inúmeras coisas. Por exemplo,
quando me viam caída, na Avenida Brasil, né? Ligavam, o SAMU ia me pegar, a Darla. Daí ia pro UPA, né? Chegava lá, eles me davam soro, eu arrancava o soro, já ia beber de novo. Eu acordava de manhã tremendo desse jeito, enquanto não tomasse um corote, porque eu não tinha dinheiro. Eu pedia, eu tava que nem uma mendiga na rua. Entendeu? Tava que nem uma mendiga na rua. Eu mendigava para comprar um cigarro e para comprar um corote. Né? Eu já tava desse jeito. E a minha mãe participou de várias coisas, de me buscar no SAMU, de eu chegar em casa toda ensangrentada, toda xixizada, toda suja. Foram ir várias vezes. Várias vezes. Né? Eu pulei várias partes aí, tá? Quando eu fiquei internada em São Paulo, quando eu convivi com gurias do PCC, eu já pulei várias coisas, mas não tem problema. Vamos lá. Aí eu conheci uma pessoa bem especial na minha vida, né? Que agora já vamos finalizar. Eu achava que amor era o que eu sentia pelo pai das minhas filhas. Que ele era o único homem da terra que era para ser meu, né? Eu coloquei isso na minha cabeça por muitos anos. Até eu ter conhecido o meu segundo casamento, né? Quando eu conheci o meu segundo casamento, eu soube o que era um verdadeiro homem, né? Só que, infelizmente, ele era alcoólatra, né? Ele me chamava de minha menina. Ele era tão lindo, tão lindo. Eu fiquei com ele 10 meses. A gente construiu uma casa linda, a melhor casa num condomínio de 450 casas. A nossa casa era a mais linda. Tudo novo, né? Os dois trabalhando, tudo certinho. Fomos para a igreja, fumava ainda, né? Ia para a igreja, escondidinho, fumava, né? Só que daí a gente começou a beber para valer, né? Foram 2 recaídas esses 10 meses. 15 dias, feio, onde chegou e até o pastor meu, que é meu pai na terra aqui, né? A bater lá na porta da casa, porque era empresa atrás de nós, uma empresa que eu trabalhei, e aí 5 vezes eles me deram oportunidade, porque eles sabiam que eu era uma boa funcionária. Eles falaram, vai fazer o tratamento que a gente pega de volta. Daí eu ia fazer o tratamento, voltava, recaía, eles me pegavam de volta. E hoje eles me querem de volta. Mas tudo bem, né? Tudo tem o porquê, né? E eu lembro que na segunda recaída nossa, que a gente bebeu forte mesmo, a gente ficou 15 dias bebendo sem parar. Ele não levantou da cama. E eu tinha feito uma sopa pra ele. E daí eu falei assim, vem tomar a sopa. Ele falou, não vou. E ele não levantava pra fumar cigarro e nem pra beber. Ele só ficava... Ele falava que tava com uma dor muito forte aqui no coração. Eu falei, na minha cabeça, ele tava... Né? Eu tava sobre o álcool, eu não acreditava. Eu achava que era frescura da cabeça dele. Eu falei, então se você tá assim, eu vou ligar pro SAMU. Ele falou, se você ligar, nós vamos se separar. Daí eu falei, meu Deus do céu, não, o homem que eu... Meu Deus, eu nunca tinha encontrado um homem desse jeito. Que é um cavalheiro, que é um amado, que me ajudava com tudo. Tudo. Antes de eu pensar, ele já estava ali presente. Sabe? Uma pessoa companheira, amado, me elogiava. Uma pessoa que te deixava para cima o tempo todo. Um verdadeiro homem, sem palavras. Aí eu liguei para mãe, nós dormimos, tal, nem sei se ele dormiu porque eu desmaiei, né? No outro dia eu liguei para a mãe dele. Eu falei, olha, minha sogra, o teu filho não tá legal. Ela falou, eu sei, Darla. A gente tá sabendo que vocês não estão legal. Vocês não estão indo nem trabalhar. Né? Eu falei, mas eu não sei o que é. Ele não, eu fiz sopa, ele não tomou. Eu fui levar na boca dele, ele não tomou.
Ele não vem nem fumar um cigarro. Ele não parou de beber. Ele fica aqui falando que tá doendo o peito dele. O que eu faço? Ela falou assim, liga pra emergência agora. Você já deveria ter ligado ontem. Eu falei, não, eu só não liguei ontem porque senão ele falou que ia se separar de mim. Ela, minha filha, faça isso, por favor. Ela já estava sentindo a mãezinha lá. Entendeu? Porque mãe sente, né? E a minha estava viajando. E a minha mãe sempre viajando, ela sentia também todas as vezes. Aí, concluindo, a gente foi no SAMU, no SAMU. Eu dentro do SAMU com um copo de vodka e ele passando mal lá. Só que você tinha que ver a hora que o SAMU entrou no quarto e viu ele, a cara de satisfação dele. Ele, tipo, ai, graças a Deus eles vieram. Na verdade, ele queria socorro. Entendeu? Porque alguma coisa anormal estava acontecendo. E daí ele foi para dentro do hospital. Do hospital, isso. Do Brasília lá, né, na época. E quando ele entrou no hospital, teve um ataque cardíaco, né? Logo do ataque cardíaco, já tinham colocado ele para uma outra sala. E ninguém me falava nada. E eu comecei a ficar apavorada. Eu lembro que eu entrei naquela sala apavorada, todo mundo me tirou lá da sala. O irmão dele era meu advogado na época. Liguei pro irmão dele. O irmão dele não abriu a boca por causa do meu estado, que ele é uma pessoa extremamente educada, um grande empresário na cidade, além de advogado, que eu amo muito, me ajudou muito. A única coisa, quando ele me deixou em casa, ele falou só assim, não beba mais, Darla. Por favor, se você ama o meu irmão. Porque você tem que estar preparada para qualquer momento. Deixa o seu telefone ligado. Eu desmaiei. Sabe quantas vezes ligaram do hospital? Ele estava do Brasília. Ligaram no meu celular do Hospital Salete, quando ainda estava bom o Hospital Salete, não estava em reforma. 5 vezes. E eu não escutei. Quando eu acordei, eu liguei. Daí eles me falaram, olha, teu marido está aqui. Ele teve 2 ataques cardíacos. Ele está sedado. E a gente vai colocar ele na UTI. Você tem que vir aqui assinar um termo, porque você é responsável por ele. Daí eu fui. Quando eu cheguei lá, me pegaram, tiraram a aliança e me entregaram, porque não pode entrar joia na UTI. Tiraram a aliança e me entregaram. Só que daí eu lembro que eu parei de beber e eu voltei para a empresa. Aí, né? A empresa me apoiou bastante. A empresa, no horário do almoço, ficava com a equipe, das 11 ao meio-dia, com a equipe de carro, na frente do hospital, enquanto eu fazia a visita para ele na UTI. Aí foi pastor, foi padre, que da família dele são católicos, né? A gente respeita. Eu ajoelhava, eu orava, né? Eu com muita fé. Os pastores, os médicos vinham e falavam para mim assim, olha, ele agora o coração inchou. Olha, agora o pulmão não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. E eu não aceito, Senhor, eu repreendo, eu não aceito. Ele vai ter vida, o Senhor vai dar vida para ele. E ele nunca se mexia, ele nunca tá cheio de cano e aparelho e nada. Concluindo, 37, era para ser 37, ele ficou 37 dias na UTI. Quando foi para 15, 20 dias, eu caí no mundo de novo. Caí que numa mendiga. Eu não fui no velório dele. Eu fui descobrir que ele faleceu depois que eu já estava internada numa clínica, foi minha última clínica, eu fiquei 2 meses e meio. Nesse processo de 2 meses e meio para finalizar, em 15 dias que eu fiquei internada lá, a minha igreja inteira ficou, todas as pessoas orando, 30 dias de jejum e oração
pastora de Curitiba, Rondônia, Recife, missionário do Afeganistão, pastora dos Estados Unidos, em oração. Em 15 dias, eu falei, eu não quero mais essa vida. Eu tomei um posicionamento e o Espírito Santo veio sobre a minha vida me transformar. Hoje, eu tenho nojo, né? Eu tenho nojo do cheiro de cigarro. Eu não tenho vontade. Ontem me fizeram uma pergunta. Darla, e se você tiver algum problema, alguma coisa, você não tem medo de recair? Não. Porque o mesmo Deus que me tirou de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, com meu pai, com a minha mãe, as lágrimas, o sofrimento, as minhas filhas, os traumas, a desconfiança, porque adquirir confiança é difícil. Até hoje eu estou nesse processo. Entendeu? Mas tudo depende com quem você anda e o que você faz. E eu aprendi o caminho. E o meu caminho é servir Jesus. E eu creio na cura e no milagre. Então, assim, você, nessa tua última internação ali, que você perdeu essa pessoa que você amava, seu segundo esposo, você ali resolveu que bom, agora eu já perdi tudo, já perdi as minhas filhas, perdi o amor da minha vida, perdi a minha dignidade, perdi minha situação financeira, perdi emprego, perdi a confiança das pessoas que eu amo e agora eu não quero mais ser assim. Então, você, ali naquele momento, você decidiu. Em 15 dias de tratamento. Então, tudo começou com a sua decisão ali. Porque eram 3 andares, né? O primeiro andar também era 60 alcoólatras e dependentes químicas, e pessoas cocaína e crack. O segundo andar era crônicas, muitas médicas, engenheiras, fisioterapeutas, que ficaram crônicas, não voltaram mais ao normal. Então, elas, na hora do pátio, e no último andar era adolescentes. Então, no pátio, no horário de tomar sol, não podia fumar lá dentro. Né? Então, eu ficava olhando aquelas crônicas, pessoas que poderiam ter tudo na vida, e eu olhava e falava assim, nossa, eu posso ficar que nem elas. Do grau que eu estava. Então, aqui a gente já teve uma grande mudança, porque numa das primeiras, você se comparou e disse assim, eu não sou dependente porque ela é mais grave do que eu. Hoje, nessa última, você já viu diferente. Você olhou e viu, se eu não me cuidar, eu vou ser pior igual a ela. Sim, ali eu já tive um despertar. Um despertar. Sim. Isso é isso que fez o seu último tratamento dar mais resultado. Sim. E uma coisa que eu tenho aprendido é com quem você anda, entendeu? Com que você se alimenta, sabe? Um esporte, né? Eu, no começo do tratamento, eu tomava 9 remédios. Hoje eu tomo 2. Hoje você leva uma vida mais controlada. Hoje os meus médicos falam que a minha estabilidade física, tanto aonde eu faço exercício físico, que é crossfit, personagens, os Kush, né? Falo que o meu desenvolvimento físico está extremamente elevado. Não que eu tô pegando 60, 100 quilos, mas já estou muito melhor do que quando eu cheguei. Sim, que a atividade física faz bem pro cérebro, endorfina, pro organismo, né? Libera endorfina, né? Que Mas é muito importante. Exatamente, a agitação, a adrenalina, a ansiedade. E o psiquiatra e psicólogo e as minhas conselheiras falam que o grau que eu estou elevada, nem parece que eu já fui uma dependente química, entendeu? Né? Isso é maravilhoso. E o meu maior testemunho é assim, que eu tenho a dizer que hoje a minha maior gratidão é quando toco o meu telefone ou as pessoas vêm me pedir ajuda. E hoje, quando alguém te pede ajuda para sair de um vício, o que você diz para a pessoa? Se ela quer. Se realmente ela quer. Tá. Semana passada, uma queria ajudar a outra. Daí a minha primeira pergunta foi qual era o vício, né? Sim. E a pessoa quer?
qual a condição financeira? Vai ser particular ou vai ser pelo governo? Porque eu tenho grupos, eu tenho pessoas que eu consigo destinar para ajudar, entendeu? Sim. Hoje você consegue fazer... Hoje, além de você se manter limpa, se manter sóbria, você ainda faz tratamento, acompanhamento, certo? Ainda toma medicação. Mas hoje... E nunca vai parar. E hoje você ainda consegue dar um certo suporte para algumas pessoas que te procuram. E esse é o meu objetivo. Esse é o meu sonho. Sabe que tem uma frase que diz assim, que quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente se cura. Amém. Né? E é muito bonito isso. E hoje, assim, que conselho você daria para aquela pessoa que, de repente, está experimentando a droga pela primeira vez ou o álcool pela primeira vez? Não experimente. Dói demais. No começo é gostoso. E se você gostar, você vai sofrer. E eu te digo que existem 2 caminhos. Um é largo e outro é estreito. Procure andar pelo estreito. Ele é cheio de espinho, ele dói. As pessoas te acusam, as pessoas te olham diferente, te julgam, né? Mas é esse caminho que você vai conseguir a vitória. Porque esse largo que todo mundo faz e anda, que é tudo muito legal, que é divertido, que é tudo massa, esse caminho não é legal. Esse caminho não vai te trazer coisas boas. Outra frase que eu vi essa semana, que se tá difícil é porque não é no caminho certo. Tá, e pra família dessas pessoas que são drogadas, o que você diria pra elas? O que eu diria para elas, não julgue elas. Nenhum dependente químico, eu lembro que quanto mais a minha mãe falava, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você perdeu aquilo. Porque ela não sabia, eu adoeci a minha mãe. Como da mesma maneira, as minhas filhas hoje fazem tratamento, né? Mas Deus é tão maravilhoso que eu tive a oportunidade de me encontrar com elas, né? Agora no começo do ano. Então, tudo ao seu tempo, né? E eu creio, eu tenho companheiros veterinário, né, famosos na cidade, que ficaram limpos durante 16 anos e que só puderam ver os netos depois de 6 anos limpo. Então, cada um paga o seu preço, entendeu? Então, esses pais que estão com os filhos sofrendo, o que eu sugiro e que funciona, que é o que a minha mãe fez, ela fez em silêncio com Deus, mas você faça o que eu faço. Se tu surge um problema, que nem a pergunta que ontem me fizeram, quando ela vê um problema, você não tem medo de recair? Façam o que eu faço, que funciona. Busque um pastor, um padre, alguém espiritualizado, tá? Ajoelhe, acredite, creia, leia a Bíblia, tá? Busque grupos de apoio, busque terapias, tá? Busque, quanto mais você for numa igreja, mais você se alimentar espiritualmente, mais forte você vai ficar, entendeu? Mais forte, porque a gente é o que a gente ouve, entendeu? Por isso que a gente fala muito da questão da ambiência, né? Quando você parou de andar com as pessoas que tinham o mesmo comportamento que você já começou a ter um comportamento diferente, né? Sim, e assim, hoje, o que eu mais penso, se eu faço as coisas certas e estou agradando a Deus e as pessoas que estão vendo a minha evolução, isso é o que me importa. Agora, os que me olham, que me apontam um dedo, que eu incomodo, eu tenho que orar por elas, porque elas não sabem 1/3 do que eu passei e do que você, família, está passando. É verdade. E hoje, assim, quais são os pontos de ajuda para essas pessoas procurarem, que você possa indicar? Em primeiro lugar, Deus, uma igreja, né? Eu não posso falar nomes,
É. Mas, assim, a igreja, tanto a evangélica quanto a católica, ela acredita em cura, em milagre e em libertação. Tá? Ela cura. Por quê? Porque ela curou, Jesus curou leproso, curou paralítico, e por que não vai curar o alcoólatra e o dependente, né? Mas tem pessoas que não acreditam dessa forma. Acreditam em poder superior. Cada um tem o seu poder superior. E eu respeito. Eu tenho inúmeros companheiros assim. Porque o segredo é viver um dia de cada vez limpo, né? Esses tempos fui viajar com uma companheira. Eu falei, ela perguntou, quanto tempo que tu tá limpa? Daí eu falei, 1 ano e meio. Daí ela falou, eu tô 15. Falei, meus parabéns. Mas o que importa é o dia de hoje, entendeu? Então, assim, não importa, é uma vitória. Além da igreja, quem mais essas pessoas podem procurar para ter ajuda? A gente falou dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos também, né? Aí tem auxílio de psicólogos, psiquiatras. Então, assim, quem mais a pessoa pode... Se você que está assistindo, é com muito prazer que eu venho apresentar a minha amiga Vânia, tá? Porque eu conheço essa guerreira, vai ser o meu braço direito de agora para frente, tá? E nós vamos ajudar muitas almas que precisam de ajuda. Eu conheço muitas pessoas, que eu não posso citar nomes, eu conheço muitos grupos, muitas clínicas e pessoas que estão prontas para estender a mão para quem queira ajuda. Então a gente vai deixar um recadinho para vocês. Se você conhece alguém, ou amigo, ou família, o vizinho que precisa de ajuda, você não sabe o que fazer, deixa nos comentários. A gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, direcionando você para o caminho que você precisa seguir. Não julgue um dependente, né? Acolhe essa pessoa, né? E que nem a Darla falou, a primeira coisa é ela precisar pedir ajuda, ela reconhecer que precisa de ajuda para o tratamento e para a remissão funcionar. E a remissão é por um dia, é para a vida inteira, né? O tratamento, você vai, mesmo que você passe 20, 30 anos limpa, você ainda não vai poder beber, ainda não vai poder chegar perto, né? Eu chego. Chega perto, mas você não vai... Não tenho vontade. Hoje você não tem, isso é uma benção. E só pra gente finalizar, né? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar seus comentários, se você gostou, se você não gostou. Procure ajuda, peça ajuda, não julgue quem está passando, não culpe a família, não culpe o dependente. Às vezes ele fez uma escolha e a droga e o álcool, eles viciam, eles se tornam uma doença, assim como todas as outras doenças são. E o único detalhe é que as doenças, normalmente, a pessoa tem consciência e aceita o tratamento, né? A dependência, ela não tem tanta consciência assim, justamente em função do que o álcool e as drogas causam no cérebro da pessoa. Então, gente, vocês viram a história da Darla, o quanto ela sofreu, o quanto ela perdeu, o que ela passou durante o uso das drogas, quantas vezes ela quase perdeu a vida dela, né? E hoje ela tá aqui, dando testemunho dela, falando que ela conseguiu tá 1 ano e meio já limpa, já tá bem melhor, com consciência de tudo que ela passou, com amor a Deus. Ela é uma pessoa hoje mais centrada e mais temente. Então, gente, compartilhe o vídeo, peça ajuda e se inscreva no canal. Dara, foi muito bom ter você aqui hoje. Foi uma história, assim, que eu acredito que vai trazer muita clareza para outras pessoas que não sabem o que é realmente ser um dependente químico e que às vezes não sabe o que aquela pessoa sente naquele momento, né? Você passou da euforia, depressão e alucinação, esquizofrenia, assim, muito rápido, né? De formas muito intensas. E as suas palavras, eu tenho certeza que vão trazer luz e esperança para as famílias de dependentes.
E, de repente, ela pode até ajudar pessoas que estão aí na luta, que nem você passou muitos anos, muitas vezes sóbria, muitas vezes com recaídas, a entender melhor todo esse processo e até auxiliar melhor essas pessoas, e até essa pessoa ter esperança de poder sair disso de novo, né? Então, eu agradeço muito a tua presença. E daí, gente, deixa os comentários, não esqueçam. Obrigada, Darla. Obrigada. Legal. Deu certo, Fê?